Na sequência das nossas atividades, nós temos então o painel 4, Cadeias Produtivas Internacionais, Estudos de Caso, com o pesquisador em economia da... Não, aqui, desculpa, estamos no lugar errado, estamos no lugar certo. Não, está certo, é isso mesmo. Cadeias globais de valor no agronegócio, o caso do complexo soja, painelista Rodrigo Daniel Feix, da FEE, debatedor o Ney César Mânica, presidente da Cotrijal, moderador o Hoffman, diretor administrativo do BRDE. Eu convidaria então os senhores à mesa para suas considerações. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o secretário Mauro e sua equipe pela brilhante ideia desse seminário. Vamos partir, então, para o nosso quarto painel, Cadeias Produtivas Internacionais, o caso do complexo soja, tendo como painelista o Rodrigo Daniel Feix, da nossa Fundação de Economia e Estatística, vinculada à Secretaria do Planejamento. O Rodrigo é economista graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado em Economia Aplicada pela Universidade Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, possui experiência na docência universitária e no desenvolvimento de projetos aportados por instituições de fomento à pesquisa. Na iniciativa privada, atuou na ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Cumprimentar também o nosso amigo Ney Mânica, presidente da Cotrijal, cooperativa criada em 1957, em cima da cultura do trigo, como quase todas as cooperativas tritícolas têm, inclusive, no seu nome, essa nomenclatura, porque vieram com a cultura do trigo. E a soja, naquela época, nem se cultivava no Rio Grande, que a soja só foi introduzida no final da década de 60, com variedades americanas, e cuja explosão se deu no início da década de 70, quando essa commodity começou a ter um valor muito grande no mercado internacional. Até então, a agricultura brasileira, em especial a gaúcha, não tinha praticamente nenhum vínculo com o mercado internacional. A soja foi que iniciou esse processo, e que, inclusive, causou uma revolução na agricultura do Rio Grande, transformando áreas extensas de campo no Planalto, terras ácidas, que foram, então, transformadas em lavouras de soja e que se tornou a potência que é hoje. A Cotrijal é protagonista dessa história. No início, nem a Embrapa não existia, a dificuldade de adaptação dessas variedades americanas, onde as próprias cooperativas então, criaram seu centro de pesquisa para acelerar esse processo de adaptação dessas variedades. Me lembro bem, em 73, como estagiário de agronomia na Cotrijal, quando esse processo estava apenas iniciando. Não? Então, nós temos hoje uma cooperativa com a importância da Cotrijal, que em 2000 começou, inclusive, a Expo Direto, com uma área internacional importante, também com um espírito sempre voltado a aumentar a inserção no mercado internacional, e certamente a presença do Mânica vai nos propiciar um importante conhecimento dessa dura experiência que foi aprendida ao longo dessas décadas. Então, vou passar a conversa aqui para o nosso economista da FEE, para que ele faça, então, uma exposição inicial de 1 hora, e depois nós passaremos ao Mânica, então. E a sistemática de ontem vai se repetir, vai ter folhas aí para as perguntas, né, para nós, então, logo terminamos a intervenção do Mânica, possamos passar para a parte rica dos debates. Então, por favor, Rodrigo.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que foi dirigido a mim para tratar desse tema que eu avalio ser de fundamental importância para o Estado do Rio Grande do Sul, em razão de fatores que já foram levantados no dia de ontem, pelo André Scherer e pelo André Cunha, essa chamada especialização regressiva que tem acontecido no Estado do Rio Grande do Sul, muito a partir do avanço da soja, e essa abordagem de cadeias globais de valor ela é cada vez mais pertinente a partir desse contexto em que a tomada de decisão das empresas que exercem a governança nesse setor, ela por muitas vezes independente das próprias políticas governamentais, principalmente aquelas setoriais e voltadas para uma determinada região, como já foi tratado no dia de hoje. Então, gostaria de agradecer o convite e saudar todos os presentes aqui. Vou ficar em pé aí para facilitar um pouco mais. Bem, o título da apresentação que me foi proposto, então, é Cadeias Globais de Valor no Agronegócio, o caso do complexo soja. Eu vou começar a apresentação fazendo uma rápida exposição do panorama do mercado internacional do complexo soja, as radicais transformações que têm ocorrido desde o início dos anos 2000, principalmente nesse mercado, falar um pouco sobre o papel das grandes empresas na governança desse setor, um setor onde existe uma grande concentração na produção e distribuição dos produtos, e dessa nova tendência, que também foi registrada pelos painelistas de ontem, de financiarização da produção, algo um tanto quanto antigo já no setor da soja, e, mais recentemente, da financiarização do comércio, que tem refletido tanto na volatilidade dos preços e agora alguns estudos aí também apontando no patamar dos preços praticados no setor da soja, das commodities em geral, que cada vez mais andam juntas entre si e também influenciadas pelo mercado financeiro. Algumas perspectivas para esse mercado, perspectivas essas que tem como base os dados do USDA, o Departamento Americano de Agricultura, que é uma fonte que eu, pelo menos, considero bastante apropriada, dada a estrutura de fornecimento dessas informações. Os Estados Unidos tem aí um número relativamente grande de adidos agrícolas espalhados no mundo todo, que acabam por sintetizar muito bem a situação de cada mercado e fazer esse link de uma maneira global. No quinto tópico, falar um pouco do complexo soja no Rio Grande do Sul, os principais desafios e oportunidades que se apresentam para o Estado, para finalizar, então, a exposição. Bem, também no dia de ontem já foi tratado com um nível de detalhamento muito maior do que eu considero pertinente nesse momento, né, das transformações que têm ocorrido no mundo em desenvolvimento, o aumento da participação dos países em desenvolvimento na geração da renda global, o aumento da renda per capita, que ocorre em paralelo com também transformações na área demográfica, o processo de urbanização, concomitantemente com o aumento da população nessas regiões em desenvolvimento, o que tem sido fatores aí de transformação no mercado da soja. Bem, esses três fatores, urbanização, aumento da população, conjunto com o aumento da renda, eles acabam por induzir uma mudança nos padrões de consumo, no padrão alimentar da população, né? O prato de comida das pessoas tem mudado significativamente nessas regiões nos últimos 10 anos. Então, tem um quadro aqui do ícone
sobre a relação entre a evolução do nível de renda e o tipo de alimento que a população costuma consumir, né? Então, no estágio inicial de sobrevivência, com grãos, raízes, arroz, feijão, no que se enquadra a África. A partir da evolução da renda, passa-se então a consumir produtos de base, carnes, lácteos, açúcares, frutas, e essa característica aqui que tem sido apontada como principal driver aí, na demanda por soja, que é o elemento fundamental na transformação de proteína vegetal, né, o farelo, que alimenta o suíno, a ave, em proteína animal, certo? Que é o que tem tornado a soja esse insumo tão importante nesse processo. Eu trouxe aqui um quadro também uma proposta de desenho da cadeia da soja, né, a partir dos insumos agrícolas, o produtor rural, a cooperativa, o cerealista e a exportação direta, e também a sua relação com a indústria de óleos vegetais, que produz, apesar do nome, principalmente farelo, dada a composição do grão de soja, e também a sua relação, o seu link com a cadeia de carnes, né, e é cada vez mais importante que se analise essa cadeia de uma forma completa e não parcial, e que exista também coordenação entre os agentes dessas cadeias todas aqui. O que, pela experiência profissional que eu tenho, eu já percebi como é muito difícil de alinhar posições, de existir coordenação entre esses segmentos, principalmente no que se refere a calibrar uma política tributária que seja adequada para todos os elos dessa cadeia. Bem, em relação à distribuição da oferta, né, da fonte da produção de soja no globo, nós temos, como eu disse inicialmente, uma concentração em termos geográficos em 3 países aí que concentram praticamente 80% da produção de soja do mundo, né, os Estados Unidos, Brasil e Argentina. Segundo os dados aí do USDA, o Brasil, pela primeira vez, aí, assumindo a posição de principal produtor de soja do mundo nesse ano, principalmente em razão da diversidade climática nos Estados Unidos, né? É a região onde a produção mais tem crescido no mundo, né? E a China, aqui do outro lado, também como um importante produtor, mas um importador líquido de grande monta, como a gente vai ver mais para frente. Então, o Brasil foi o país que mais cresceu a sua produção ao longo do tempo, né, a partir de 91, 92, até a safra 2012 e 2013, aquele que apresentou maiores taxas de crescimento, acompanhado da Argentina, e, portanto, que ganhou maior participação na produção mundial desse produto. Agora, eu gostaria de assinalar um pouco, além da produção, onde essa produção tem sido processada e a parcela da produção que tem sido exportada na forma in natura, sem qualquer tipo de agregação de valor. Então, nos Estados Unidos, como eu disse, a produção ela tem um nível, um crescimento menor ao longo do tempo, um processamento estável, né? Esse processamento se deve, sobretudo, para a oferta doméstica de farelo de soja, para abastecer o mercado local de carnes, né? E também aí um crescimento da exportação do grão ao longo do tempo, mas uma taxa de crescimento muito menor da exportação da matéria-prima do que observado no Brasil. Vejam só, no Brasil, o ritmo de processamento da soja é muito inferior ao ritmo de crescimento da produção, né? E mais adiante eu vou apresentar aí aqueles que são os principais fatores, pelo menos na minha visão, que tem causado o aumento dessa distância aqui entre o processamento e a produção. Tá certo? Bem, por outro lado, aí, pelo menos no que se refere à agregação de valor na cadeia da soja, a Argentina tem dado um banho na gente, né? A evolução do processamento da soja tem ocorrido a uma taxa muito parecida com a evolução da produção, né? É o player diferente no setor internacional nesse sentido, né? Porque a gente sabe que até o início dos anos 2000, o mercado da soja tinha como principal
player na demanda a União Europeia, que demanda principalmente farelo de soja. Né? A indústria da soja na União Europeia ela não é muito competitiva, então a preferência sempre foi pelos produtos e não pelo grão, embora se importe o grão também. Tá certo? Com a entrada da China nesse cenário, essa preferência toda se inverteu, e a gente vai ver que o mix de exportação do complexo soja também foi radicalmente alterado. Daí, é importante avaliar como é que a Argentina, mesmo nesse cenário onde a demanda por farelo de soja no mundo cresce muito menos do que a demanda por grão, né? Visto que na União Europeia os hábitos de consumo já estão consolidados, então o crescimento da demanda per capita por carnes ele é marginal, ao contrário do que ocorre na China, e ainda assim a Argentina consegue elevar a sua exportação de farelo a uma proporção parecida com a evolução da produção do grão. E a China, aí, como o grande gigante aí desse mercado, né? Inicialmente, até aqui, o início dos anos 2000, sendo autossuficiente na produção de soja, e agora, na safra 2011, 2012, aí a projeção de importar na forma do grão mais do que a produção, o equivalente à produção argentina em um único ano, que é o que está sendo mostrado aqui. Então, os grandes exportadores de soja em grão, de matéria-prima, né? O Brasil aí com 37 milhões de toneladas é o maior exportador para essa próxima safra, e o grande demandante aí com mais de 62 milhões de toneladas de grão, a China. Eu não coloquei aqui nenhum gráfico apontando a evolução dessa demanda no grão, mas ela é uma evolução surpreendente em menos aí de 10 anos, o que tem acontecido. O que, por sua vez, mudou radicalmente também a forma como tem que ser encarada essa cadeia. Bem, como eu disse, a produção de soja, os principais players são Brasil e Argentina, mas isso não ocorre aí no processamento. Então, se a gente trouxer os dados aqui de 20 anos atrás, né, nós teríamos os Estados Unidos aqui com 37% do esmagamento da soja, o Brasil com 16%, a Argentina com 9%, a União Europeia com 15%, aí, o que ela importava e esmagava localmente. Esse mix aí também mudou radicalmente. Hoje a China já é o maior processador de soja do mundo, os Estados Unidos perdeu participação, e o Brasil, apesar do avanço significativo, extraordinário da produção, a partir, sobretudo, de ganhos de produtividade, não conseguiu agregar valor a essa diferença aí de produção nesse período. E, por outro lado, aí a China saiu de 9% para 16% do esmagamento mundial. Bem, eu trouxe também aqui alguns dados de evolução, então, da capacidade da indústria de processamento de soja no Brasil e na Argentina, para mostrar um pouco como a tomada de decisão de investimento ela pode ser influenciada pelo quadro local diferente entre os países, né? Então, a capacidade instalada de processamento aqui em toneladas dia da Argentina dá um salto extraordinário de 95 a 2011. A capacidade instalada brasileira cresce, mas a gente vai ver que ela cresce, sobretudo, junto às novas áreas de produção na região centro-oeste, no estado de Goiás, mais recentemente naquela região que se convencionou chamar de Mapitobá, que é o novo cerrado lá na região nordeste, e muito menos na região sul, que vinha sendo aí a principal processadora do produto até esse período, né? E, além disso, as unidades na Argentina têm um nível de utilização muito maior do que as unidades no Brasil. Então, nós temos aqui no Brasil 18% das plantas produtivas paradas, né? Se a gente avaliar aí quais empresas que estão em um país e em outro, a gente vai ver que as empresas elas são praticamente as mesmas no que se refere à participação que elas detêm no mercado, né? O grupo das ABCD, aí, que eu vou apresentar mais para frente, a ADM, Cargill, Luiz Dreyfus e Bunge, né? Que são as grandes companhias que dominam esse mercado. Bom, se são as mesmas companhias, as mesmas empresas, o que determina, então, o fracasso brasileiro, o sucesso argentino na agregação de valor no complexo soja? Essa é uma pergunta que precisa ser feita e que eu vou colocar alguns elementos aqui que
avalio serem importantes. Em primeiro lugar, o chamado diferencial tributário de exportação na Argentina, o DET, que tem mudado recentemente, né? A presidente Cristina tem alterado isso aqui, principalmente em relação ao biodiesel, mas para o grão ele é um elemento ainda fundamental para direcionar a exportação para os produtos, o farelo, o óleo, ou para o grão. Então, eu coloquei aqui um exemplo, lá com dados de 2011, de preço, né, da soja. Uma tonelada de soja, $532 naquele momento, tonelada do farelo, 386, do óleo, 1.259, o rendimento aqui, uma tonelada de soja acaba virando aqui 783 toneladas de farelo em média, 188 toneladas de óleo em média, certo? E esse diferencial de tributação que existe, a tarifa de exportação, que no grão é de 35% e na exportação do farelo e do óleo é de 32%. Bom, então a margem bruta da indústria, na ausência dessa tributação aqui, da influência dessa tributação, seria, a margem de esmagamento seria algo em torno de $7,6 por tonelada. Mas em razão dessa diferença de tributação, na exportação, né, a essa margem original se somam $13,5 por tonelada para a indústria, né? É esse conjunto, essa soma aqui que tem dotado de competitividade, principalmente a indústria argentina nos últimos anos. Na verdade, a Argentina copiou o Brasil aqui, nesse DET. O Brasil tinha um diferencial tributário de exportação até a Lei Candir. Aí a Argentina nos copiou nisso. Porém, a partir da Lei Candir, foi desonerada ou isenta aí, de ICMS a exportação, tanto dos produtos quanto do grão, né, e se criou uma situação desfavorável, principalmente no que se refere ao transporte de soja entre um estado e outro. Então, por exemplo, o estado do Paraná ele já tem uma dificuldade muito grande de trazer soja do Mato Grosso para esmagar localmente no Porto de Paranaguá, por exemplo, e a partir no Porto de Paranaguá exportar os seus produtos para o mundo, porque trazer soja do Mato Grosso para o Paraná vai gerar um crédito de ICMS que ele vai ter que as empresas vão ter uma dificuldade muito grande em recuperar esse crédito. O mesmo ocorre no regime do PIS/COFINS, aí, com um acúmulo de créditos muito grandes nos balanços aí das empresas e uma morosidade, uma incerteza muito grande na recuperação desses créditos também, o que tem, influenciado a tomada de decisão dessas empresas entre processar ou exportar o grão in natura. Bem, uma das consequências dessa não possibilidade da soja viajar no território, que é menos grave por causa do Rio Grande do Sul, em razão da posição geográfica que ele se encontra, né, mas que para o Brasil é significativo, é a dimensão das plantas produtivas que nós temos aqui quando comparadas com as da Argentina. Então, o Brasil, por exemplo, aqui tem quase 50% das plantas com uma capacidade entre 1.500 e 3.000 toneladas dia de processamento. Enquanto que a Argentina, a característica principal aqui é de 23% das plantas tem uma capacidade de 15 a 20 mil toneladas de processamento dia, normalmente instaladas junto ao porto, que lhes dá aí economias de escala para a indústria e favorece, obviamente, essa competitividade, né? Então, essa é uma consequência aí dessa diferença na tributação. E aqui, então, a decisão de investimento, né? O que tem acontecido ao longo do tempo, os dados de 98, que são os mais recentes que eu consegui lá na Biov, até 2012, o que aconteceu. Então, a capacidade de processamento do Mato Grosso deu um salto significativo. Então, essa capacidade ela evoluiu, claro que numa proporção menor, mas evoluiu significativamente, 305% nesse período. O Paraná, que era o grande processador do Brasil, teve uma regressão e fechamento de plantas, e o Rio Grande do Sul uma estabilidade muito grande nessa capacidade, sendo que uma boa parte dessas plantas no Rio Grande do Sul aqui encontram-se paradas e não operando, né? E algumas só voltaram a operar em razão da política nacional de produção do biodiesel,
a partir de 2007, né, que deu fôlego a essa indústria novamente. Né? E aqui o estado de São Paulo também, que era um grande processador e que perdeu o dinamismo ao longo do tempo. Né? Embora a produção, a capacidade total do Brasil de processamento tenha aumentado, aí a distribuição entre os estados, aí essa distribuição mudou significativamente. Bom, um segundo elemento que impede a agregação de valor na cadeia da soja é essa preferência da China, na verdade, essa decisão de capturar esse valor adicionado da soja. Né? Então, ela tem dado essa preferência na importação do grão em detrimento do farelo, do óleo e das carnes. Então, ela pratica essa escalada tarifária, né? 3% de tarifa de importação no grão, 5% no farelo, 9% no óleo. Isso é consolidado, né? 25% na carne bovina, 20% na carne suína e de frango. Né? O que acaba diminuindo a competitividade brasileira para a exportação disso, mas o principal elemento ainda tem sido as barreiras técnicas, né? A autorização de frigoríficos e a efetiva possibilidade desses frigoríficos exportarem para aquele mercado, que não seja, no caso do frango, aí, via triangulação, como já se conhece e já se tem caracterizado. Bom, então o mix de exportação, a partir da Lei Candir, a partir do crescimento da demanda chinesa no mercado internacional pela soja, né, esse mix de importação da China mudou radicalmente também. Né, enquanto aí até 99 se tinha um mix relativamente equilibrado entre farelo, óleo e grão de soja, hoje o que domina esse mix aqui é a soja, se importa apenas o óleo excedente necessário pela China, que ela não produz o suficiente, mesmo a partir do esmagamento que ela possui. Porque o principal driver aí no esmagamento de soja, no processamento, não é o óleo, né? É o farelo, que é o principal produto. Aí a soja é 70%, como foi visto antes, 78%, 79% constituído de farelo e o restante apenas de óleo. Bem, então a evolução do mix aqui de exportação brasileiro, que antes era preponderantemente de farelo, constituído de farelo, passa a ser essa participação do farelo cai e a participação do grão se eleva ao longo do tempo, né, com uma diminuição também da participação do produto do óleo. E aqui, então, os destinos. A safra de soja brasileira tem crescido, mas quais são os usos dessa safra? Né, cada vez mais o uso é a exportação da soja em grão, o processamento crescendo muito menos, né, que é o dinamismo, a competitividade da indústria de carnes brasileira no exterior e também o crescimento no mercado interno, né, mas um dinamismo muito inferior àquele verificado na matéria-prima, novamente frisando. Bem, então, principais razões para a não agregação de valor no Brasil nesse setor. A indústria nacional ela tem ociosidade pelas questões tributárias aqui já levantadas, fechou fábricas principalmente nas regiões sul e sudeste, não pode fazer fábricas de grande porte, né, não pode, portanto, aproveitar adequadamente economias de escala e nem instalar-se nos portos, o que ocorre na Argentina. Não pode também comprar matéria-prima em outros estados, se não pode, entre aspas, porque o regime tributário acaba desincentivando isso. O aproveitamento dos créditos tributários é incerto e demorado, e essa tem sido a principal demanda do setor junto ao Ministério da Fazenda nos últimos anos. E, pelo lado dos concorrentes na exportação, né, eles têm uma política que oneram a exportação do grão e desoneram os produtos, ao contrário do que a gente tem aqui no Brasil, né, que a partir da Lei Candir isso ficou bastante desequilibrado. Os mercados consumidores dinâmicos impõem escalada tarifária às proteínas e protegem os seus mercados via barreiras sanitárias. Né? E é importante que se reforce esse movimento que ocorre desde o governo Lula, aí, com essas missões da China e também no Brasil, nesses contatos, nesses memorandos de intenção que têm ocorrido de abertura do mercado de carnes, como trocas comerciais, aí, porque isso tende a se refletir significativamente no próprio desenvolvimento regional aqui do Estado, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a soja é associada ao esvaziamento do campo, né? A expansão da soja, mas sabe também que a soja é um elemento fundamental para a possibilidade de competitividade do setor de carnes, que é compatível, sim, com a pequena propriedade. Né? Então, tem dois lados dessa moeda aí que precisam ser analisados.
Bem, e um resultado disso tudo, então, é que cada vez mais a gente tem desincentivado o avanço desses elos aí da cadeia, né? Aqui considerando a cadeia de proteínas como um todo, né? A industrialização da soja, a agregação de valor nas carnes e ficado nesse primeiro elo aqui da produção e exportação direta. Bom, eu vou falar um pouco, então, sobre as principais empresas, o papel das grandes empresas. Então, eu já falei inicialmente que esse grupo ABCD, ADM, americana, Bunge, antigamente holandesa, hoje com sede nos Estados Unidos, Cargill, americana, e Dreyfus, francesa, domina. Esse grupo domina aproximadamente 3/4 da exportação mundial de commodities agrícolas, que não é pouco. E, além desse grupo aqui, mais recentemente, tem surgido alguns gigantes também asiáticos. Primeiro, a Wilmar aqui, que também tem uma parceria com a ADM, a COFCO, que é uma empresa argentina, também de capital, argentina não, chinesa, de capital aberto, e a Nobel Group, que tem crescido aí também a sua importância, a sua dimensão nesse mercado e vem se somando a essas 4 tradicionais aí que são conhecidas como ABCD aí pelas suas iniciais. Bem, para se ter uma ideia dessa dimensão, então, a ADM, por exemplo, em 2011, aí, seu faturamento foi de 80,7 bilhões, a Bunge 58,7, a Cargill 119,5 bilhões e a Dreyfus 59,6. Elas estão em muitos países do mundo, aqui a ADM 75, Bunge 40, Cargill 66, Dreyfus 55 países e tem um volume relativamente grande, um número relativamente grande de colaboradores. São, de fato, gigantes globais, como recentemente foi referido aí na matéria do The Guardian, a relação dessas empresas com a flutuação dos preços internacionais das commodities foi o alvo dessa matéria que trouxe aí uma grande repercussão no mundo. Bom, e como elas atuam? Bom, elas atuam em praticamente todos os elos da cadeia, desde a originação desses todos os produtos aqui, né? Quase que em todos os produtos as 4 estão inseridas, né? Um número relativamente grande, no processamento dessa produção da matéria-prima, transformação dessa matéria-prima em outros produtos alimentícios, aqui no caso de carnes, onde a Cargill atua, produtos e serviços agrícolas, então também na parte de insumos, aí antes da porteira no produtor rural, né, fornecendo fertilizantes, sementes, fazendo contratos antecipados com os agricultores, oferecendo serviços seguros e tudo mais. No transporte e armazenagem, aqui foi a forma como elas se inseriram fortemente no centro-oeste do Brasil, aproveitando esse gap aí de infraestrutura que existia na região. Hoje, a presença dessas 4 empresas do centro-oeste ela é quase que soberana. E, mais recentemente, com um ganho de importância em investimentos e gestão de riscos, né?